Olá, seja bem-vindo ao Extracampo. E no programa de hoje você confere. Na volta do torneio mais querido do Brasil, Cruzeiro não estreia bem e perde no Sul para o Coritiba. Já o Atlético, mesmo com um time misto, vence o Santos no Horto. O América, mesmo dentro de casa, não segura o ímpeto do Fluminense e também estreia com derrota. Esse é o seu Extracampo. Já estamos no ar. Seja bem-vindo ao Extracampo e no programa de hoje eu já quero convidar você a participar conosco. Deixe lá seu recado na nossa fanpage, facebook.com/tvunivale. Já vou também apresentar aqui os nossos convidados da bancada de hoje. André, seja mais uma vez bem-vindo aqui para a gente já falar dessa nova fase que começou no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, enfim, começou, né? Já tinha Libertadores, agora tem o Campeonato Brasileiro. Bom, olá Jefferson, olá Douglas, né, todos que estão nos assistindo. Na verdade, eu gostaria de começar. Olá Jefferson, olá Douglas. Finalmente o brasileiro, mas que primeira rodada pífia. Foi fraca. Eu acho que a gente desejou tanto esse ano a chegada. A expectativa era tão grande que depois a bola foi lá. Nós desejamos tanto a primeira rodada do brasileiro, né, a chegada desse momento, que foi uma rodada sofrível, né? Foram 14 gols em 10 jogos. Em só 2 jogos houve 8 gols. O resto Daí foi se tira como que 1-0 as outras vitórias. Na verdade, não foram em 2 jogos foram 9 gols. 9 gols, né? Porque o Santa Cruz foi 4-1. Santa Cruz foi 4-1, né? E 4-0 pro Palmeiras. E eu acho que os destaques foram esses mesmo, né? Eu não vou falar tanto do Palmeiras, né? Mas o destaque para mim nessa primeira rodada foi o Santinha, né? É bom ver, né, o Santa Cruz voltar. Foi num clássico regional. E mostrando que lá de casa vai ser complicado ganhar. E contra eram 2 campeões, né, estaduais, né? O Santa Cruz campeão pernambucano, o Vitória campeão Santa Cruz campeão pernambucano e do Nordeste. E da Copa do Nordeste. Da Lampions League, como eles chamam. É fantástico, né? Eu me ative mais ao jogo do Santa Cruz com o Vitória e o clima do estádio era uma coisa diferente dos outros. Aquele estádio antigo, né? Aquele estádio. Eu até já passei ao lado ali do Arruda, é uma coisa totalmente diferente de outros estádios, realmente. Aqueles estádios enormes, né? Gigantes, e com aquele clima, né? Aquele sol pernambucano, sei lá, deu uma sensação agradável assistir o jogo do Santa. Foi outra coisa, viu? Douglas, seja mais uma vez bem-vindo aqui para falar com a gente sobre futebol, comentar aí sobre Cruzeiro, Atlético, América. Também sobre essa primeira rodada do Brasileirão, né, que a gente esperava que começasse melhor, como disse o André, a gente estava com um castelinho de areia construído, alguém chegou lá e destruiu tudo. Bom dia para vocês e agradeço mais uma vez o convite. Eu também adorei o jogo do Santa, mas só um destaque para o Santa Cruz aí, que já são 30 jogos e eu acho que vai ser igual Coca-Cola 2,5 litros. Esse gás vai acabar. Eu acho que vai acabar assim, mas a gente não tirar a alegria deles. Mas nós, torcedores brasileiros, tava faltando isso pro futebol brasileiro na primeira divisão, esse calor de torcida, porque... É verdade. Você vê o jogo do América, aquilo é deprimente. É sofrível. Agora, é engraçado que, não vou dizer o Nordeste brasileiro, mas as torcidas pernambucanas do Náutico, Santa Cruz... Não, você pega os paraenses, né, do Remo, do Paysandu, quando estão na primeira divisão, é outra coisa. Fortaleza e Ceará, é outra coisa. Um dos maiores públicos do ano passado foi naquele jogo do Ceará contra, não me recordo agora o adversário, que o Ceará iria cair para a terceira divisão, e aí colocaram lá 60, 70 mil pessoas no estádio, para empurrar, e foi uma festa. O Ceará ganhou de 1-0, se não me engano, foi na última rodada do campeonato. Foi que o Milton Mendes deu um chilique danado, não foi? Isso, foi uma festa o negócio, né? E o Ceará, 70 mil pessoas para ver o Ceará permanecer na segunda divisão. O nível de futebol, de relação com o futebol, é mais amistoso, é mais agradável, né, realmente. Agora, só cortando o Douglas aqui, hein? Cuidado, porque o Leicester deu uma bela lição esse ano pra gente. Já pensou o Santinha campeão brasileiro no final? Não Quem duvido sabe? Não.
Mas vamos falar agora um pouco sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro que foi até o Sul visitar o Curitiba e acabou não se dando bem. Perdeu de 1-0 a primeira partida do campeonato. Você confere agora os lances da partida, a gente já vai comentando aqui. Coloca na tela. Foi um jogo... Na verdade foi Coritiba 1, Fábio 0, né? Porque o Fábio Porque o pegou Fábio que muito, salvou. né? O Fábio, mais uma vez, foi extraordinário. né? Era para ter sido 4 sem piedade. Tô arriscando esse um lance, placar por aqui exemplo, simples. nas costas do Sanches Minho ali na lateral esquerda. Teve um lance do Cruzeiro que levou Que um pouco mais de perigo. Eu acho que, se não me engano, é esse. Destaque para o uniforme do Cruzeiro, tá? Uniforme bonito. Bem feito. Essa camisa de gola polo, ficou bonita essa camisa, viu? Não fosse a quantidade de patrocinadores, né? Que faz toda a Vermelhaços, camisa. né? Aliás, muito linda também a camisa do Curitiba. Curitiba sempre né? foi umas E camisas aí uma muito camisa bonitas, mais Porque fechou com a Adidas agora, né? A Adidas tem. Adidas, Umbro, Nike tem uma qualidade de uniforme realmente diferenciada. E o Cruzeiro que sofreu bastante, né? Ainda teve a expulsão Nossa, olha essa defesa, o que é isso? Teve a expulsão do Lucas aos 21 minutos do segundo tempo, né? Mas... Teve 2 Lucas, né, expulsos, Lucas, né? O Lucas, lateral direito, e o Lucas Romero. E sofreu o gol Do Kleber. Kleber, né? Kleber Ex-jogador. gladiador. Aí é o lance do gol, que falha feia. E o Kleber, um toque no cantinho. Essa era Agora o indefensável, Lucas vou falar. Romero, o jurídico do Cruzeiro já preocupado, porque vai dar trabalho. Vai ser o primeiro trabalhinho do ano aí para o jurídico. Dificilmente o Lucas Romero vai tomar só um jogo de suspensão o Lucas Romero, pela besteira que fez. ele deve ser denunciado. Outra defesa milagrosa do Fábio. Essa talvez tenha sido a mais difícil da partida, né? Essa também ele pegou. Essa não foi ele. Foi Ele Pô, chegou Essa a tocar. primeira foi ele que toca. abafou. Ele abafou sim. primeiro. Então ele tirou do pé. Olha, foi um amontoado de jogadores. Não tinha um time. Aliás, eu até arriscaria dizer, houve vencedores, perdedores, né, nessa primeira rodada. O Sport perdeu, o Vitória foi goleado, o Atlético Paranaense foi goleado. Mas ainda assim esses adversários, e olha o que eu estou falando, não jogaram tão vergonhosamente desorganizados como jogou o Cruzeiro. Se eu tivesse de apontar nessa primeira rodada o time que pior jogou, que mostrou o pior futebol da rodada, foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. Ah, mas estava desfalcado de alguns jogadores, o Arrascaeta não estava, o Alisson está machucado, vai lá, tudo bem. Mas ainda assim nada que justifique. Se bem que é o mesmo discurso, né, que a gente já está aplicando para o Cruzeiro desde o início do ano. É triste, sofrível, e o Paulo Bento eu acho que chega atrasado. Chega num momento em que já poderia ter, ao longo dessas 2 semanas, ter treinado bem a equipe. Paulo Bento foi sondado há 2 semanas. Isso, fechou. Tem quantos dias que o David foi mandado embora? Tem mais de 20. Mais de 20 dias. A diretoria do Cruzeiro, na segunda-feira após a eliminação, já deveria estar com alguém engatilhado, porque eles Paulo já tinham Bento- isso em mente, que iam mandar o David O Paulo embora. Bento apareceu como alternativa Depois à da demissão negativa do do David na quinta-feira. Na quinta-feira, a demissão do David aconteceu na segunda-feira. No domingo, depois do jogo. Não foi Oficialmente depois do domingo, não. foi na quinta. Foi bem depois, né? Foi no varar da madrugada, de domingo para segunda-feira, após aquela eliminação para o América. Na quinta-feira foi o dia que surgiu o nome do Paulo Bento. E aí ficou se trabalhando com Ricardo Gomes, Jorginho. aliás, antes disso com Jorginho, Ricardo Gomes, né? Rueda. Com Rueda, né? Falaram que ia esperar o final do estadual, para Rueda- chegar no final e simplesmente fechar com Rueda o cara do Atlético que já tava Nacional, ali. né? Mas aí o Atlético Nacional teria que esperar uma eliminação. Esse time, eu tenho quase certeza, vai ser um dos finalistas. O Reinaldo Rueda ele já tinha sido praticamente descartado na terça-feira, 2 dias, 48 horas depois da demissão do David, porque o Nacional tinha passado de fase. Então já se fala, não tem jeito. Agora os outros, Ricardo Gomes, Jorginho, condicionaram ao fim do estadual, ou seja, daqui a 2 semanas. 2 semanas depois daquela data ali. Foi uma estratégia de risco do Cruzeiro enorme. Né? E poderia estar aí o Paulo Bento, de repente, estreando no Campeonato Brasileiro. Né? Talvez, tudo bem, não era o primeiro nome, mas era o nome que tinha à disposição. Seriam 20 dias de intertemporada. Mas né? tem uma Mais coisa ou que o menos. Cruzeiro- 15 E dias. dificilmente vai ter daqui para frente. Pelo que se mostra, um técnico muito estudioso, que disse já ter visto o jogo do Cruzeiro contra o Curitiba, lá em Portugal.
tem imagens da comissão técnica assistindo, 6 pessoas assistindo, cada um em seu tablet, o jogo do Cruzeiro, então... Ontem ele chegou à toca às 9 horas da manhã, às 10 horas ele ainda estava na toca em reuniões, esse negócio todo com diretoria, reuniu com jogadores, analisando o grupo. É um cara que gosta realmente de disciplina e de estudo em torno do futebol. Foi um perfil que deu muito certo no Cruzeiro com o Mano Menezes, né, que teve um ano sabático, né, antes de assumir o Cruzeiro, e acabou dando certo. E o Paulo Bento também teve seu ano sabático, né? O último trabalho dele foi em 2014, desde então vem fazendo cursos, então existe uma grande expectativa, mundo, né? Foi na Copa do Mundo. Existe uma expectativa, eu diria que até excessiva por parte do torcedor, de que vai dar certo. Mas é preciso ter uma paciência, e eu acho que no caso do Paulo Bento vai ser... A gente tem mais paciência com jogadores e treinadores de fora do que de casa. Eu acho que vai existir essa paciência. Mas você não acha, por exemplo, o Douglas, que prejudicou o time, essa movimentação de chega, não chega? Parece que, por exemplo, o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético entraram nessa rodada com outros pensamentos que não era o Campeonato Brasileiro. Não, sim, quanto ao Cruzeiro, se você fica 20 dias sem treinador, você não sabe qual que é o padrão de jogo do seu time. Os jogadores também sem referência, ué. Quem que é seu chefe? Quem que é sua referência? Como é que você vai treinar? Você tem um interino também que quem treinava era que a torcida contestou o David, um interino que trabalhou também ali na época do Luxemburgo, então é complicado. Né? Não, e você trabalha sabendo que aquilo ali vai ter um fim. Se você trabalha sabendo que ele é temporário. Você não trabalha, rapaz, você trabalhar sem... Como é que é o estilo do jogador, né? Não tem, é difícil. Agora, quanto a esse treinador, o Paulo Bento, a torcida do Cruzeiro tem que entender que esse trabalho vai ser igual ao trabalho do Luxemburgo em 2002. E o trabalho dele vai render... Pode acontecer do Cruzeiro vir a se classificar para a Libertadores, pode até ser campeão brasileiro. Futebol é uma caixinha de surpresa. Mas tem que entender que esse trabalho é para o ano que vem. Porque o cara tem referência. Ele não é um Zé Ninguém, não. Então, ele chegou dizendo Libertadores, que é a meta dele. É claro que ele não vai chegar dizendo que não quer ser rebaixado, né? Claro. É claro que a gente tem que medir o discurso do cara. O discurso dele vai ser de otimismo, vai ser para levantar o astral de um grupo que está combalido, inclusive psicologicamente. Né? Não é um grupo que está, opa, a gente está entrando no brasileiro aqui, nós temos chance e tal. O Cruzeiro está muito aquém de times como o Atlético, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o São Paulo. Né? Então vai ser um trabalho de formiguinha, realmente vai ter. Agora é um cara que deixou um otimismo muito grande já no seu primeiro dia, porque um cara que... Ontem o discurso dele, a coletiva dele foi muito legal, foi muito realmente de boas perspectivas. Quando ele fala, olha, os jogadores vão perceber já amanhã como é que a gente trabalha e vão gostar de trabalhar. Eles vão se sentir muito felizes no final do dia. Foi fala do Paulo Bento, né? Agora, isso na prática tem que avaliar, porque se perder, por exemplo, o Figueirense no fim de semana em casa, aí a coisa já muda um pouquinho de figura, né? Aí a pressão já começa. Mas eu acho que a casca dele é grossa para suportar o que o David não suportou, que a gente já havia comentado certeza, aqui. Não, é um técnico que vem de seleção. Acredito que o David venha a ser um excelente treinador, porque é um rapaz estudioso. Mas você tem uma casquinha fininha para trabalhar num clube igual o Cruzeiro, é difícil, a torcida não suporta. Você mesmo falou isso aqui, né, Douglas? Que o David tem um potencial, mas começar no Cruzeiro, né? É difícil. Eu fui defensor do David, agora eu acho que a diretoria segurou demais. Né? Duas coisas para terminar o bloco. A volta de Riasco. Silêncio, né? Olha, se for o Riascos do Vasco, tudo bem. Agora, se for o Riascos do Cruzeiro, complicado. E entra a questão dos estrangeiros, né? Agora o Cruzeiro passa a ter 6 estrangeiros. Ele só pode relacionar 5. Vai rodar alguém aí. O Lucas Romero vai ficar uns dias aí, tudo bem, né? Vai ficar uns jogos aí, provavelmente, por causa desse crime que ele cometeu no jogo contra... Né? Naquele lance contra o Gonzalez, né? Nesse jogo contra o Coritiba. Vai ficar alguns jogos de fora, mas o Lucas Romero, para mim, tem lugar cativo no time. O Sanchezminho vai perder posição, pode perder posição para o Brian, que chegou agora. Né? É um autêntico lateral esquerdo. O menino que veio do Independiente, o Pisano, né? Acredito que tem um potencial. Então, não sei, quem que vai sair dessa turma aí? Difícil. Talvez o Sanchezminho, eu arriscaria dizer. Eu acho que ele veio, o Cruzeiro
pedir o retorno dele para poder... Moeda de troca. Para poder usar como moeda de Ou troca isso. e ter retorno do investimento. O Cruzeiro fez um investimento no Riascos, velho. 2,5 milhões. E o empréstimo para o Vasco, eu não sei se foi remunerado. O Cruzeiro pagava todo o salário do Riascos. só Ele pra- prestou de graça. Fica Totalmente de graça pro complicado. Vasco. Fica complicado, velho. Agora, quanto ao Romero, a tendência é que ele seja denunciado, né, pelo Código Brasileiro de Justiça. Ele pode entrar como prática violenta, que dá até 6 jogos de suspensão. E se o juiz entender que é mais grave ainda, ele pode entrar pelo 254A, que pena de 4 a 12 jogos de suspensão de 30 a 180 dias. É aquela coisa, né? O STJD vai colocar lá 180 dias de suspensão e recorre e se transforma num jogo. Né? A gente já sabe como é que é o STJD. Agora tem o seguinte, foi um lance covarde, absurdo. Um jogo só seria uma tremenda injustiça do STJD. Agora, assim, o cara foi pisado, o Gonzalez ele sofreu pisão no meio das costas, o cara colocou a mão na cabeça. Aqui, vamos ensaiar mais esse teatro aí, porque assim, tudo bem, o cara tem que ser punido. Agora, a simulação do jogador do Coritiba também foi uma tristeza, foi horrível. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora para o primeiro bloco do Extracampo. Nós vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco para falar de Atlético, ainda tem América também, tem palpite para o final de semana, tem para você conferir como é que ficou a tabela brasileira, a gente volta já. Volta agora para o segundo bloco do Extracampo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Atlético, que recebeu o Santos em casa e saiu com a vitória mesmo com um time reserva. Coloca na tela os melhores momentos e a gente já vai comentando. Tem o jogo do Brasileirão, sábado, 6h30, não foi o primeiro jogo. Time reserva do Time Atlético, reserva do né? Atlético. Inclusive o goleiro. Mas em momento algum o Santos Não incomodou, nem um pouco. ameaçou um empate, né? Porque o gol do Atlético saiu muito cedo, né? Saiu aos Saiu. 8 minutos. É o primeiro lance do Casares, né? Isso, o gol do Casares, que foi uma falha da defesa, ele Olha o aproveitou. lance do Gabriel, desse menino. Um belo lançamento. Jogando de Tirando lateral a- direito improvisado, hein? Tirando a- Ele deu um lançamento ali, estilo Hever, né? Não, ele Nos deu. seus bons eu momentos. vou dizer a né? verdade, ele deu um lançamento ali estilo meia. Aquele lançamento ali é passe de, Não, mas de meia, é né? um menino, um zagueiro. Quantos anos o Gabriel tem? Esse lance também foi meio, Gabriel tem meio 19 anos. esquisito, né? 19 anos. Foi estilo Hever, hein? Não tem aquela bagunça organizada do Atlético de 2013, era o Hever lançando toda hora. Eu faço um destaque para o Atlético aí, é na lateral esquerda, que foi mais um jogador improvisado, que foi o Carlos César, que fez uma final contra o América até ele se machucar, jogou bem e jogou bem aí também, dentro do limite dele. Lembrando que ele é um jogador tecnicamente muito limitado, mas está esbanjando vontade. Eu acho ele mais prudente do que o Patrick. Mas foi um verdadeiro vestibular, né? Foi a expressão que muita gente usou para esse jogo, né? Foi um verdadeiro vestibular para esse jogo pesado que vai ser amanhã contra o São Paulo, especialmente porque há 2 desfalques graves, né? Que são o Júnior Urso e o Rafael Carioca. E até agora o Robinho, que não se sabe Por se vai enquanto, o jogar. Robinho não está treinando, Mas né? não foi detectado lesão. Mas por enquanto o Robinho não está treinando. Não tá se sabe treinando. se vai jogar amanhã. Se for para entrar em campo, que começasse o treino agora, né? Se não for o Robinho, vai ser o... E Yuri. Provavelmente o Cleiton está machucado e não joga. O Cleiton já foi cortado. O Cleiton já foi cortado. Então aí realmente Se- complica. se- Mas é. o Yuri não é centroavante. O Yuri não joga mais
mais ofensivo. O Yuri é ponteiro. Ele é ponteiro, né? Tem também o Carlos Eduardo, que acabou de ser contratado também, que jogou essa partida contra o Santos. Então, o Aguirre até falou de que alguns nomes deixaram ali Mas eu acho que uma desses impressão nomes boa. ali... Como é que não coloca o Casares amanhã, hein? Eu acho que Ele desses já não nomes ali, colocou quem na vai ser quarta. usado deve ser só o Casares, porque ele escondeu o treino. A notícia que vem de Belo Horizonte é que vai jogar só com o Leandro Donizete e o segundo volante vai ser o Dátulo. Ele vai começar com o Dátulo por conta de experiência, com medo de usar Eduardo e Lucas Cândido. Mas o Dátulo jogando de quê? Jogando de meio? Segundo volante. De segundo volante? aquilo que ele não Olha. jogou bem no ano passado, né? Oi? Da forma como que ele não jogou bem no ano passado. Eu no segundo eu volante. discordo, porque eu acho que uma das melhores atuações do Dátulo é como segundo volante, porque ele não fica tão sobrecarregado e tão responsável por armar jogadas. Fica como elemento surpresa. E eu discordo um pouquinho disso aí, acho que ele como segundo volante ele até rende mais. O problema é que no esquema do Levi, o cabeça de área era o Rafael Carioca. A defesa fica uma mãe, ué. Agora, no lugar do Rafael Carioca deve ser o Lucas Cândido ou o... A notícia que o Douglas Eduardo. traz é que Não, não é entra o- nenhum dos dois. É o Dátulo. Vai ser o Dátulo É no o lugar Dátulo. Embora os jornais de BH dão Lucas Cândido e Tá entre os dois, Eduardo brigando pela vaga do Rafael Carioca. Mas como é que ficaria esse meio, então? Exato. Peraí, vamos Ficaria- enumerar aqui. ficaria- Leandro Donizete, Leandro Donizete, na Dátulo, aposta do Douglas, Dátulo, Casares Armando. Casares e Dátulo. Isso, Casares Armando e Dátulo de segundo volante. O Dátulo não vai jogar Armando. Numa ponta, Patrick, na outra ponta, Robinho e o Prato de centroavante. É uma formação que não houve ainda, né? Mas dentro do que ele fez até agora, fica É um meio possível. campo mais criativo. Porque aquele jogo contra Não, o São sim. Paulo, aquilo foi uma Totalmente. vergonha. Aqui não tinha ligação. Eu vejo Eu muito- ouso dizer que foi um dos piores jogos da Libertadores, foi aquele jogo. Eu vejo, É, eu vejo sem muito dúvida. torcedor do Atlético empolgado com o Júnior Urso. Gente. O Júnior Urso não é isso tudo, não. Ele é volante. E no esquema do Aguirre, ele estava jogando como mais meia, né? Como meia. É. Mas ele é muito meia boca para fazer esse tipo de serviço. Jogou, eu acho que ele foi até um dos destaques dessas últimas rodadas do Atlético, mas não é isso tudo, não. O time fica sem criatividade. Fica um jogo feio. Quem joga com o Atlético acaba fazendo um jogo feio por conta desse meio campo do Atlético de 3 volantes e 3 atacantes. Não tem o elo. Esse elo seria o Robinho. Mas o Robinho jogando de meio armador, Não sinceramente, rende. é uma negação. Eu nunca vi o Robinho jogando de meio armador. Isso aí que eu acho que pode ser o complicador pro Atlético nesse jogo de amanhã, se vier colocar o Robinho nessa condição. Agora, tem uma situação, né? E aí é a grande gravidade do Atlético amanhã. Um gol do São Paulo praticamente mata. Um gol do São Paulo praticamente mata, especialmente se o São Paulo vier a sair na frente. O Atlético precisa fazer o resultado rápido. Fazer 1-0, por exemplo, e conter o jogo como talvez nenhum clube brasileiro hoje, nenhum time brasileiro hoje consiga, saiba fazer. O Atlético sabe controlar muito bem os jogos mais difíceis, né? E eu estou falando disso de 3, 4 anos para cá. 3, 4 anos para cá. Não tem time no Brasil que saiba controlar tão bem quanto o Atlético. Talvez até mais do que o Corinthians demonstrou ao longo desse tempo. Agora, se tomar um gol para o São Paulo amanhã, E dentro desse complica contexto, demais. E o Atlético tomou gol para o Racing, que para mim é pior do que é menos time do que o São Paulo, né? E tomou gol, se bem que não Atlético tomou tomou poucos muitos gols. tomou poucos gols em casa, né? Mas nas oitavas de final tomou um gol que quase custou a e classificação. dentro desse contexto aí, só para lembrar, as viradas do Atlético no Mineirão, o Levi arriscou. Só tinha um volante, era só o Donizete. O Dátulo fez a função do segundo volante, o armador era o Guilherme. Sim. O armador era o Guilherme. No jogo contra o Flamengo já inverteu isso porque o Guilherme estava machucado. Mas contra o Corinthians, o segundo volante era o Dátulo. Lembrando que o cabeça de área era o Donizete. Agora, você usar o Carioca como único ponto de referência, como marcação ali, a defesa fica uma mãe. Eu lembro um jogo do Atlético, ano passado, no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, que o Ricardo Oliveira ganhou na corrida do Leonardo Silva, justamente porque o único cabeça de área era o Rafael Carioca. Mas, Agora, o São Paulo vai jogar no contra-ataque, né? com certeza. E aí, jogando no contra-ataque, é que vai Pode esse ser problema, né? Porque né? tem Essa o- questão da volância do Atlético, vamos dizer assim, é que pode realmente... E a zaga do São Paulo tá Mostra. muito forte com o Maicon. Mas o Maicon vai jogar?
Vai, o Michel Bastos está confirmado. O Michael vai jogar? Eu Não, acho que porque sim. ele saiu contundido contra... Não, me parece que... Ele não jogou no final de semana, Não né? foi vetado, pelo menos até agora. Mas E o Michel Bastos já foi confirmado. Mesmo E eu estou suspeitando que dessa vez também o Ganso vai estar em O campo. Ganso estará em Mas, campo. assim, mesmo dentro de uma eliminação, possível eliminação, se o Atlético conseguir fazer um jogo com essas peças que eu citei aqui, eu acho que ainda você consegue ver um futuro para o Atlético, porque se você for olhar esses 3 volantes com esquema de 3 atacantes, é o que eu falei, todo mundo que jogar contra o Atlético vai ficar um jogo feio, jogo de 1-0, aquele jogo truncado, que aquele ali não rende nada não, e isso irrita a torcida. Por isso que o treinador não tem apoio da torcida. É claro que ele deve ter os motivos pessoais dele, devido às coisas que a gente ouviu falar do Casares. Ele deve ter os motivos dele. Sim. Mas ele deveria ter olhado as outras alternativas, porque jogar com 3 volantes e 3 atacantes, não tem torcedor que aguente isso não. Qualquer jogo fica horroroso. Não tem 3 volantes que sabem sair com a bola, né? Talvez o único que saiba sair com a bola desses 3 volantes é o Rafael Carioca e fica mais Mas preso. da defesa para a cabeça de área, não do meio. Ele não é um segundo volante, ele é um primeiro volante técnico. A diferença é essa. Leandro Donizete tem seus passos, mas é limitado. E esse Júnior Urso, eu tenho meu pé atrás com ele. Mas é um cara que vai fazer falta amanhã. É um Pela cara que força. Porque ele Ele pela tem força força e física, por essa né? ligação. Eu acho que ele faz uma ligação muito bem feita. E talvez segundo esse ou terceiro lance de volante. velocidade... Um segundo, sim, terceiro volante. Nessa proposta que o Jefferson está terceiro passando volante. aqui. Ele é à losango, frente do alguma Rafael coisa assim. Carioca. Porque nesse esquema do Aguirre, ele virou armador. O principal centro de referência de armação é do Júnior Urso. É aí que é a minha ressalva. Nada contra o jogador Júnior Urso. Mas é dentro desse contexto aí. Ele não pode ser a referência para armação. Ele não tem cacoete para isso. Até porque no Curitiba, quando ele foi revelado, ele era o volantão, aquele que... Batedor. Destruidor de Agora, jogada. amanhã, né, define a semifinal e aí só volta a competição depois da Copa América. Sim. Né? Infelizmente, só né? em julho. Essas paradas da Conmebol arrebentam os próprios times envolvidos, né? Você vê, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A qualidade do Rosário, do Atlético Nacional. Daqui a um mês, um mês nada, né? 40, 50 dias é muito tempo para você avaliar como é que vão estar esses times, como é que vai estar o Atlético eventualmente passando, o Boca, que para mim está com o pé na semifinal. É difícil de você avaliar e você não tem como fazer um planejamento, aí já foge, inclusive, de um planejamento mais consistente. Como é que você faz um planejamento para 2 jogos decisivos, para 4, daqui a 40 dias? É complicado você fazer um planejamento em cima disso. Se parasse tudo e você fizesse planejamento, tudo bem. Mas tem os campeonatos, tem um campeonato nacional rolando, o Atlético entra... Né, já pode entrar em campo com o time titular no fim de semana. E lembrando o seguinte, o poder aquisitivo desses times da Colômbia, da Argentina, são bem menores que os brasileiros. A janela de transferência europeia vai abrir agora, está fechando. Nesses 40 dias, pode haver um desmanche aí, tá? O Rosário, eu acredito que ainda consiga segurar. Agora o Atlético vai ser... O Atlético Nacional vai ser desmantelado. E que pena, inclusive, porque foi o melhor Santos futebol da Libertadores. Já tem contratação engatilhada, né? Jonas Copete. O Copete já está... Marlos Moreno também deve ir para fora, Porto tem interesse. Então, assim, para mim é um dos dois, os dois são os favoritos para mim a ser campeão da Libertadores. O Boca futebol tá invicto, é futebol. Né? Mas é impressionante. Pelo né? jogo Boca, de dia não estava quinta-feira... jogando nada. Né? O técnico caiu e tal. Chega praticamente à semifinal invicto. Time encardito. É tradição, né, a camisa. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora no segundo bloco. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco do América. Também tem os palpites deles para amanhã, para o próximo rodada do Campeonato Brasileiro. Também tem tabela. A gente volta já. Estamos de volta com o Extracampo, terceiro e último bloco.
Então vamos falar um pouco agora sobre o América. O América que recebeu o Fluminense em casa na estreia do Campeonato Brasileiro e o campeão mineiro acabou não conseguindo desempenhar, né, aquilo que ele conseguiu mostrar contra o Atlético e perdeu em casa. Confira agora a matéria do jogo. Dura para o Coelho, o Fluminense dos ex-americanos Fred e Richarlison. E os cariocas começaram atacando. Na resposta ao Alviverde, Thiago Luiz tentou de longe e assustou Diego Cavalieri. Ainda no primeiro tempo, um ex-americano abriu o placar. Fred aproveitou o cruzamento de Richarlison e chegou a 114 gols na história do Brasileirão. Já na segunda etapa, Osman aproveitou o rebote e quase empatou para o Coelho. E o tricolor oferecia perigo nos contra-ataques. Gustavo Scarpa também assustou a defesa alviverde. E logo em seguida tentou fazer um gol olímpico, mas João Ricardo estava atento. O goleiro americano ainda salvou mais uma vez com outra grande defesa. Rafael Bastos e Osman quase empataram, mas a tarde não era do Coelho. O América começou a Série A com o pé esquerdo e com a derrota para o Fluminense, a equipe também viu o fim da invencibilidade de 8 meses jogando no Independência. Infelizmente aconteceu agora, contra um grande time, e vai ser assim, Série A, já sabe. Não é à toa que tem o nome, Série A. Pensa que diz, mas esses times de ponta, mas depois pega um Chapecoense, que é o nosso próximo, pega um Vitória, não, vai tudo complicado. Então, vocês conferiram a matéria do jogo, né, sobre o América. O América jogou muito abaixo do que ele apresentou na final do Mineiro, mas também é um adversário difícil, né? O Fluminense é... Olha, o América ele vai ser sempre o franco atirador contra esses times maiores. Ele não vai ser o favorito nunca. Então o América, para permanecer na primeira divisão, porque isso é natural, não estou inventando nada aqui. O orçamento do América, o time do América, ele é mais limitado do que os outros times, até mais limitado que o do Cruzeiro, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o Givanildo falou ali, esses confrontos contra a Chapecoense, contra o Vitória, contra Figueirense, ele vai ter de tentar pontuar. Ele vai ter de tentar pontuar contra essas equipes, porque quando chegar em times, e é claro, nos clássicos, né, também vai tentar fazer alguma coisa. E, se der sorte aí, arrancar pontos dos grandes. Né? Estou me lembrando aqui que a última passagem do América pela Série A... 2012, o América ganhou do Corinthians lá. Vocês se lembram disso? Não. Ganhou de 2-1 lá. Mas ele já estava praticamente rebaixado, não aguentou. E o Corinthians... Estava indo para o Mundial. Foi quando o Corinthians... o Corinthians estava indo para o Mundial. Então, o América vai ter de fazer ponta contra esses menores mesmo. Perder para o Fluminense é normal, mas eu acho que poderia ter tido um resultado melhor. Achei o Fluminense brilhante assim também para ter vencido essa partida. E o Independência com o América se torna um campo neutro, né? 1.900 pagantes. Aliás, vai ser sempre campo neutro, né? Os jogos. É engraçado que o América teve 1.900 pagantes e o Santa Cruz teve 20 mil, todos os dois aí da série. E só fazer todos os dois foram campeões estaduais. Fazer um adendo ali, Ele falou que o América acabou sendo quebrado um tabu de 8 meses, né? Que o América não perdia em casa. Mas contra o Fluminense foi um tabu de acho que de 64 anos. O Fluminense não ganhava. Que o Fluminense não ganhava do América em competições oficiais. Um tempão, né? Parece que são 8 jogos. São 8 jogos de invencibilidade. São 8 jogos. Como o América vai... O América, a gente sabe que, embora ganhou o Campeonato Mineiro, a gente falava isso antes, vai ser um time que vai ser candidato a lutar ali, na parte de baixo, contra não cair. Como o time vai fazer, então, se dentro de casa, que era para ser o seu campo de apoio, por exemplo, como a Chapecoense usa? A Chapecoense tem um time que praticamente todo ano briga para não cair. Mas dentro da Arena Condá, até os grandes... Chapecoense foi legal no passado. Então, mas, por exemplo, terminou em 13º, 14º colocado. Brigou para não cair durante muito tempo. Mas dentro de casa, dentro da Arena Condá, é difícil. O Corinthians penou para ganhar, Atlético não ganhou da Chapecoense lá dentro. Como o América vai fazer então, se a torcida não ajuda? O América vai ter que tentar buscar uns pontinhos fora como kamikaze. Vai ter que fazer o papel do kamikaze, arriscar fora. Porque dentro de casa, o América não impõe respeito a ninguém, gente. Eu assisti o jogo contra o Fluminense, o América, aquele volume de bola de contra-ataque que o América impôs ao Cruzeiro na semifinal, ele tentou fazer isso contra o Fluminense, mas
eu achei muito fraco. Foi inócuo, né? Assim, Foi. ele teve mais posse de bola que o Fluminense. Mas, Né? Mas não resultou em gol. Não resultou em gol. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, conferir os pouquíssimos gols. Tá aí. Palmeiras, Santa Cruz, Fluminense e Curitiba são os 4 primeiros colocados, 3 pontos cada um. Né? Um jogo que diferencia é que o Palmeiras fez 4 gols e não tomou nenhum, o Santa Cruz fez 4, mas tomou 1. E os outros diferenciam. Quem ganhou de 1-0... não, mas você Quem ganhou de 1 a 0, observou. A diferença está no número de cartões. Cartão amarelo, né? cartão vermelho, essas coisas Ok. que vai acontecendo. Aí depois vem a galera que empatou, Corinthians, Figueirense, Internacional, pode virar a tabela. Grêmio, Ponte Preta e Chapecoense. O Inter foi a decepção da rodada. Né? Empatou em casa contra a Chapecoense. Com um pênalti não soube pego se vingar, perdido pelo Paulão. Não pôde se vingar daqui a 5-0, né? Isso é difícil. A Chapecoense é o calinho deles, né? Aí depois vem os clubes aí que perderam, né? América, Botafogo, Santos, e na zona de abaixamento, Sport, Cruzeiro, Vitória e Atlético Paranaense. Aí também a diferença é, Cruzeiro, por exemplo, é o 18º colocado porque teve 2 jogadores expulsos, então isso pesa também na hora do... Isso coloca atrás do Sport, do Isso. Santos, do Botafogo, do América. O primeiro perderam de 1 a 0. o primeiro critério, se estiver tudo igual, vai pelo número de nome. cartões. Vai pelo nome. Se Tá. se nem o número de cartão tá igual... Vai na ordem alfabética. Vai assim, o Cruzeiro teve mais cartões vermelhos, por exemplo, que o Sport, e Santos, Botafogo e América. Teve 2 cartões vermelhos, o que piora a situação dele. Só não é o último colocado. Se todos os outros tivessem perdido Pelo saldo de por gols. 1 a 0, o Cruzeiro hoje seria o último colocado pelos cartões. Mas isso é a primeira rodada, a gente está colocando, mas é para informar mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar os nossos palpites para o final de semana. Vamos lá, palpites. Ponte Preta e Palmeiras, sábado, às 14 horas. Palmeiras. Palmeiras. Coluna do meio. Fluminense e Santa Cruz. Vou apostar na coluna do meio, pro Santinha. Santinha não ganha lá do Fluminense, não. Eu também posso na coluna do meio. Eu também, empate. Cruzeiro e Figueirense. Vou apostar numa 9 horas. boa estreia Do do Paulo Bento. Bento. 2-0. 1-0 pro Cruzeiro. Vou de 2-0 também pro Cruzeiro. Gol do Sanches Minho. Até eu quero fazer. Você tá me contradizendo? Domingo às 11 horas da manhã tem Santos e Curitiba na Vila. Santos. Coluna 1. Santos também. O Ricardo Oliveira joga? Dificilmente joga. Lucas Talvez ele Lima. joga porque são despedida dos 3, né, que vão pra Aliás, seleção. o Santos fez uma coisa, rapidinho, o Santos fez uma coisa muito interessante. Pediu a CBF para pagar o salário desse pessoal que está indo para a seleção, né? Vão Porque é ficar um mês obrigação da fora. CBF. Por favor, né? Acho Por que são favor. em Mas o torno São de- Paulo tentou isso em 2013, 2014, não conseguiu, não. mas são em torno de, É uma vergonha. de 700 a 800 mil os 3 juntos. Então, Mas eu aposto no Santos nesse confronto contra o Coxa. Domingo também, no mesmo horário, o confronto dos Atléticos, só que lá no Paraná. Eu tenho uma ressalva para esse resultado. Ah. Vai depender da Da classificação classificação. na quarta-feira. Vou De na toda coluna do forma, meio. não tem jogo na semana que vem, pela Libertadores. Vou na coluna do meio. Vou apostar a coluna do meio. Também. Vamos lá. Vitória e Corinthians. Lá dentro do Barradão. Vou apostar no Corinthians. Eu vou passar no Vitória. Eu vou apostar no Corinthians 1-0. A Latite. Sofrido. São Paulo e Internacional. Internacional. Ó, Também- clássico, né? Também aposto na questão do... Vou na coluna do meio. Vou também no empate. Vou acompanhar vocês. Grêmio e Flamengo. Grêmio Outro precisando clássico. aí de... Eu aposto no Grêmio. Vou também apostar no Grêmio. Grêmio. Também vou no Grêmio. Grêmio. Talvez o candidato ao pior jogo da rodada, Chapecoense e América. Por que você... Não, Você porque eu avalia essas acredito. coisas? Eu acredito. Mas eu vou de Chapecoense. Semana passada, se bem que você acertou da semana passada, você falou que o pior jogo da rodada talvez fosse do Cruzeiro, né? Curitiba e Cruzeiro realmente... Foi. Com a proposta de Correu jogo do América, eu vou apostar no América. Eu vou de Chapecoense. Eu vou Muito apostar embora, não, você não acertou, não. O do Inter foi pior. Foi pior. Foi. Eu vou apostar na Chapecoense, infelizmente. Esporte e Botafogo. Eu acredito vai ficar Esporte. 1-1. Esse jogo. Eu aposto no esporte. Com o Botafogo é momento muito dos fraco. dois, o Sport Os dois também são muito fracos, a verdade é essa. O Sport está tentando Mas contratar o- os antigos para ver se consegue fazer aquilo que fez em 2015, mas o futebol não está sendo o mesmo mais. Será que daqui a pouco vem o Nelsinho Batista aí? Não sei. Vamos ver. Rememorar a Copa do Brasil. Amanhã, Atlético e São Paulo. Atlético, 2-0. Atlético 3-1. Sofrido, hein? Você gosta de sofrimento, né, Douglas? Atlético nos pênaltis.
Mais sofrimento ainda. André, obrigado aí por ter participado conosco. O Extracampo de hoje está chegando ao fim. Te espero na semana que vem pra gente falar de coisa boa aí no futebol. Muito bem, tomara, né? Com mais gols do que essa rodada. Tomara. Douglas, obrigado mais uma vez por ter aceito o chamado aí. Você sabe que as portas estão abertas. Agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Você pode acompanhar o Extracampo de hoje na reprise às 7 da noite, como amanhã às 6 da manhã. E também no YouTube ele está daqui a pouquinho. Você confere lá. O Extracampo de hoje vai chegando ao fim e a gente se vê na próxima semana. Tchau.